A questão é, será que quanto maior o dano causado por aquele treino, maiores serão as minhas respostas de hipertrofia? Talvez isso não seja uma verdade. Eu acredito que a busca mais incessante dentro da academia seja pela hipertrofia. E esse meu vídeo vai tratar justamente sobre isso. Eu acredito que grande parte das pessoas que treinam musculação hoje buscando essa resposta hipertrófica, elas acreditam de que para que ocorra o aumento da massa muscular, a famosa desejada hipertrofia, é necessário que a gente sinta dor, que a gente tenha dano muscular, ou seja, micro rupturas naquela estrutura muscular que possivelmente podem vir a ocasionar o aumento da hipertrofia. De forma resumida, a hipertrofia nada mais é que o aumento da secção transversa do músculo. E para que isso ocorra, tem que existir uma questão importantíssima nesse processo, que é a síntese proteica. Em palavras mais leigas, a síntese proteica nada mais é do que uma sinalização para a construção maior do que a degradação daquele músculo. Então, se a gente for pensar numa casa, a síntese proteica seriam os tijolos para poder aumentar essa construção e assim poder construir uma casa maior, né? Ou seja, um músculo mais hipertrofiado. E nesse sentido, existem três fatores importantíssimos para que a gente possa estar concluindo que aquele treinamento pode vir a gerar uma sinalização de hipertrofia, que é a tensão mecânica, nada mais é do que a tensão que os músculos fazem para poder movimentar aquela carga, por isso que a gente faz várias repetições daqueles movimentos para poder gerar essa sinalização. O estresse metabólico, que nada mais é do que o conjunto, a repercussão fisiológica dessas estruturações de treinamento, ou seja, como que o meu corpo reage sobre aquele estresse que eu estou gerando naquele momento. Afinal, todo treinamento é um estressor, né? Então a gente utiliza esses movimentos para poder estressar o organismo, aumentar a tensão mecânica e, por consequência, aumentar também o estresse metabólico. E entra o terceiro ponto, que é nesse momento que eu vou entrar em discussão e vou apresentar um artigo bem legal para vocês, que é a respeito do dano tecidual. Possivelmente esse seja hoje o ponto de maior discussão sobre a hipertrofia muscular. Então, o artigo que eu vou trazer para vocês questiona-se: será que realmente é necessário causar dano no músculo, ou ter micro-rupturas para que ele possa vir a melhorar essa questão hipertrófica? Então, vamos pensar assim: quando a gente realiza qualquer tipo de treinamento, é natural que alguns dias depois a gente fique com aquela sensação de dor no músculo ou aquela sensação de falta de força, falta da capacidade de aplicar força. E, na verdade, isso é um efeito deletério, né? É uma situação que ocorre devido àquele desgaste, aquele estresse mecânico, aquela tensão gerada por aquele músculo. O que normalmente a gente utiliza para poder ter um marcador fisiológico para saber como é que está o dano nessa estrutura é a creatina fosfoquinase. Porém, isso é um teste laboratorial, se torna dificílimo de realizar esse teste, né? Então vamos partir de um meio mais fácil, que é através do próprio treinamento de força. Então, como é que a gente sabe que esse músculo está reparado para poder realizar uma nova sessão de treinamento, quando a gente consegue voltar aos níveis de força que nós tínhamos antes daquele treinamento? Então, através da velocidade que eu utilizo, através de um número X de repetições, tu pode identificar se tu já está apto para poder realizar aquele treinamento. E essa sensação é muito fácil da gente sentir, né? Mas, obviamente, com os aparatos eletrônicos que eu utilizo, a tecnologia que eu utilizo, fica muito mais fácil e muito mais evidente isso. E esse estudo do Damas, que eu vou trazer para vocês de 2016, ele fez justamente isso. Ele quis comparar as respostas de hipertrofia, se elas tinham correlação com o dano tecidual. E para poder comprovar se existia correlação entre a hipertrofia e o dano tecidual, eles utilizaram biópsia, ou seja, eles foram investigar lá a fundo dentro do músculo para ver se realmente, quanto maior o dano causado, se existia então esse aumento da hipertrofia muscular por conta desse dano. E o que eles identificaram, cara? Isso para mim é fantástico, porque quebra muito aquele estereótipo que a gente tem que ser matado dentro da academia até morrer. Eles conseguiram comprovar que ao longo das semanas de treinamento, o dano tecidual ia caindo. Ou seja, em teoria, não era para o músculo estar gerando então a hipertrofia, se adaptando perante essa hipertrofia. Porém, o muito interessante é que a síntese proteica, que é essa forma regulatória do organismo construir massa muscular, vamos pensar assim de forma mais leiga, ela permaneceu alta. Obviamente que no início do treinamento, lá no início desse trabalho, esse dano era muito alto e a síntese proteica era altíssima também. Por quê? Porque ela tinha que ser maior do que a degradação do músculo devido àquele dano causado. Ou seja, à medida que o dano tecidual era reduzido, ou seja, o dano
causado naquele músculo por conta daquele treinamento era diminuído, a síntese proteica continuou alta, um pouco mais baixa, mas ela continuou super alta. Então, eles conseguiram fazer uma correlação muito interessante de que o dano tecidual não tem relação com o aumento da hipertrofia. Então vocês podem ficar tranquilos, vocês podem ir para a academia, realizar o treinamento de vocês sem precisar ser aquela coisa alucinante até a morte destrutiva, porque vocês continuarão tendo resposta sobre o treinamento de vocês, desde que exista o balanço proteico positivo, ou seja, vocês têm que estar em superávit nutricional para que ocorra então esse aumento da hipertrofia. Afinal, uma casa não pode ser construída sem material de construção. Então, para a gente tentar resumir essa nossa conversa aqui, pessoal, a hipertrofia ela tem muito mais relação com a tensão mecânica e com o estresse metabólico do que com o dano tecidual. Então, vocês podem continuar realizando os treinamentos de vocês, não se preocupem em querer ficar extremamente fadigados, porque isso não é benéfico. E se tu busca ter uma boa orientação de treinamento, um trabalho de excelência, alguém que utiliza tecnologias para poder promover uma melhora para os teus resultados, eu estou à disposição e eu tenho certeza que eu posso fazer um excelente trabalho contigo.